Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Te inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações, hypa o vídeo aí também e manda o teu comentário. Gurizada, o Grêmio está em processo de desmontagem, né? Então, o time do Grêmio começou pelo Arthur. Corremos um sério risco aí de perder Carlos, Vinícius e Amuso, né? Porque antes da parada para a Copa do Mundo, os processos estavam um pouco acelerados, querendo, né? As notícias eram de que estavam tratando da renovação do Pavon, do Carlos Vinícius e do Amuso. A do Pavon, inclusive em alguns vídeos aqui eu disse, cara, esse pode deixar para um segundo plano, deixa terminar o contrato, daí a gente vai ver, né? Porque sempre que abre janela a gente fica na expectativa de receber uma proposta pelo Pavon e nunca chega, né? Então esse risco a gente não corre. Talvez ele pode até assinar um pré-contrato, enfim e tal, mas esse eu correria o risco, sabe? De deixar para o final do ano. Agora, Carlos, Vinícius e Amuso, tudo bem, são valores maiores, né? Vamos dizer assim, que envolve. O Carlos Vinícius ainda tem um gatilho no contrato que dá uma certa segurança ao Grêmio. Se ele atingir 60% dos jogos da temporada, renova automático para mais um ano, mas o Grêmio quer propor para ele uma extensão para 2 anos de vínculo, né? Então seria até o final de 28. Por isso, então, que estão nessas tratativas, em conversações. Para mais um ano, quase que é certo que isso vai se confirmar, a não ser que a gente tenha um azar muito grande, que ele talvez se lesione e fique muito tempo fora, né? Que aí não atinja os 60% dos jogos. Mas acredito que essa cláusula aí acaba dando uma certa segurança, uma certa tranquilidade para a diretoria, né? Mas como o Grêmio tem a intenção de estender para mais 2 anos, eu acho que não dá para perder tempo, né? E outro é o Amuso, né? O Amuso vem batendo, né? Enfim, ganhou oportunidade com o Luiz Castro, vem demonstrando um bom futebol, né? Faz gol toda hora, enfim, participa, assistência, um cara muito produtivo, se adaptou bem, né? Então teve suas dificuldades no início, mas já está totalmente ambientado, né? Né? Já se familiarizou com as coisas, inclusive a filha dele já nasceu aqui em Porto Alegre. Mas enfim, ele quer uma compensação financeira, ele quer um aumento de salário, ele já ganha na casa de R$1 milhão, R$1,1 milhão. Ele está pedindo R$1,5 milhão. Eu acho pesado R$1,5 milhão pro Amuso, mas enfim, quem vai decidir isso é a diretoria. E também resolveu deixar esse assunto em stand-by, e daqui a pouco pode vir um outro clube aí, assinar um pré-contrato e ele sair de graça no final do ano. Outro jogador, inclusive o Carlos Vinícius também tem sondagens do Corinthians, inclusive o Corinthians, quando o Grêmio trouxe ele, o Corinthians estava na briga também, né? E o Corinthians volta a fazer alguma sinalização ao Carlos Vinícius, então daqui a pouco, se a gente começar a marcar a toca aí, é capaz da gente perder o Vini da Pose aí para o mercado brasileiro mesmo, né? O MEC provavelmente estará de partida agora nessa janela, né? Inclusive nem se reapresentou ainda, vai se reapresentar amanhã. E inclusive o Diogo Rossi trouxe essa informação de que conseguiu uma informação junto a uma fonte dele no Grêmio, que não abriu os valores, mas diz que o Hull City da Inglaterra fez uma proposta que o Grêmio considera, considera vender. Chegou nos valores do Grêmio, a informação que ele publicou. Então, deve ter chegado no mínimo 20 milhões de euros, né? Então, o Grêmio fala em torno de 20, 25, sempre deixou claro que queria vender por 50% da multa, né? Que é 50 milhões de euros. Mas aceitava conversar acima de 15 e o ideal seria fechar a partir de 20, né? Então, se eles chegaram com 20, muito provavelmente o MEC deve estar indo
jogar a Premier League no Hull City, um time mediano, né, que estava na segunda divisão e acabou subindo para a primeira divisão esse ano, e vai fazer alguns investimentos, e um deles muito provavelmente seja no MEC aí. E nós não temos que olhar a camisa, né? Se os caras chegaram na proposta, o Grêmio pediu, os caras bancaram, tem que vender, não tem o que fazer, né? Então eu acho quase que certo a saída do MEC nessa janela para jogar, para reforçar a equipe do Hull City da Inglaterra. Muito provavelmente, o Diogo também trouxe que provavelmente o Grêmio deve vender o Monsalve. Deve surgir uma proposta de venda pelo Monsalve e o Grêmio deve aceitar. Outro é o André Henrique, né? Que também ano passado teve uma proposta do mesmo Gostep da Turquia de 1.200.000 euros. O Grêmio entendeu no momento que não seria interessante e agora o Gostep sinalizou, ou seja, formalizou uma proposta de 2 milhões de euros e está a poucos detalhes do acerto para que o André Henrique também se transfira ao Gostep da Turquia. O Vieri também eles tratam como muito difícil a permanência, né, porque tem alguns clubes interessados, né, do mercado europeu, e eles já tratam essa saída como praticamente certa também, tá? E além do Vieri, eles também estão buscando colocação no mercado aí para Wagner Leonardo, ou seja, o Grêmio provavelmente vai perder dois zagueiros com perna esquerda agora nessa janela. Um porque tem proposta e a proposta deve ser interessante, que é o Vieri, que é uma joia da base, e outro é o Wagner Leonardo, que não se encaixou, né? Fez alguns bons jogos ano passado e esse ano não está se encontrando. Então o Grêmio está buscando uma recolocação do Wagner Leonardo aí no mercado. E com isso vai precisar contratar, né? O Grêmio espera repor a ausência do Arthur com o retorno do Vijaçante. Já escalou o Nardoni como substituto de fato aí do Arthur, né? Só que tem que mostrar que veio, porque até agora só veio com o nome, né? E também tem o Pérez, tem o Noriega ali no meio de campo, só que todos na posição do Villaçante, né? Se tu botar o Noriega, o Pérez, jogar na função que o Arthur fazia, né? Não vai dar certo, né? Então tem que colocar eles na abertura do meio de campo, que é a posição do Villaçante. O Villaçante como segundo volante não dá certo. A gente já teve algumas demonstrações, né? Algumas amostragens dele nessa posição no passado, antes dele se machucar, e não vinha rendendo. E uma outra informação que chegou é de que o Grêmio está praticamente acertado com um lateral direito, só não deixou vazar o nome, né? Mas é um lateral direito que muito provavelmente deve estar no mercado brasileiro. E o Grêmio vai voltar àquela realidade que nós tratávamos muito no início aqui no meu canal, que o Grêmio pega o que está sobrando e de preferência de graça. E nós vamos cair de novo nessa mesma vala aí, provavelmente vai pegar só jogador que está liberado e de preferência com baixo salário, né? Ou seja, vai pegar ou jogador mediano de qualidade ou já velho se aposentando, né? Então, e agora também surgiu um outro nome aí, chama Alan, né? Que saiu do Moreirense de Portugal. Esse seria um camisa 10, um meia de criação, mas Moreirense de Portugal. Confesso que não conheço esse jogador e o time também não me soa familiar. Acompanhei até uma época bastante aí o campeonato português e não me lembro de ouvir falar o Moreirense. Talvez assim vagamente eu ouvi falar. Então não é um time que briga lá na ponta, né? Ou seja, com os três grandes.
Aí tem mais Vitória de Guimarães, tem outros clubes ali numa segunda prateleira. Esse Moreirense aí deve brigar para não cair praticamente todos os anos, né? Então o Grêmio vem descendo a ladeira e vamos torcer para que essa debandada de bons jogadores aí, de jogadores titulares, não se confirme, que o Grêmio possa segurar alguns deles, né? Mas que o Grêmio está em processo de desmontagem, isso ele tá. Feito, gurizada, seguimos acompanhando aí a Copa do Mundo. Amanhã, véspera, aliás, amanhã o Grêmio, o Brasil entra em campo novamente, né, pela segunda rodada, sexta-feira à noite, às 20 horas, se não me falha a memória, 19, 20 horas, contra o Haiti. Amanhã é dia de vencer, né, porque senão se complica. Se não vencer amanhã, não sei se vai para as oitavas. Feito? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchê. Não se esquece, deixa o like aí, te inscreve no canal se não tiver inscrito. Um abraço.